Cristina. Muito bom dia a todos. Começo por agradecer à organização o convite para moderar esta sessão essa que me diz muito. A sessão tem o tema de regeneração urbana, o futuro das cidades, e será dividida em duas partes. Uma primeira parte com uma duração de 60 minutos, em que os oradores terão a possibilidade de efetuar as suas apresentações durante esse período de tempo. De seguida teremos então 30 minutos disponíveis para que o público possa colocar questões. Podem fazê-lo de duas formas, ou presencialmente, pedindo a palavra e apresentando-se, ou então através da nossa aplicação Office 2018, utilizando esta funcionalidade apenas em sistemas Android. O primeiro orador a apresentar será então Tomás Allen, arquiteto e gestor de projetos. Tem mais de 20 anos de experiência na gestão de estudos e projetos pluridisciplinares na área da mobilidade sustentável e do planeamento urbano. Geriu projetos de inserção urbana na rede do Metro do Porto, que foram premiados internacionalmente. Mais recentemente, esteve envolvido em projetos de mobilidade urbana, desenvolvidos pelo Departamento de Transportes de Abu Dhabi. Em 2016, fundou a Allen PMC, uma empresa dedicada à gestão de projetos relacionados com o planeamento urbano, a mobilidade sustentável, o placemaking e a arquitetura. Segue-se depois o Pedro Leite, licenciado em Arquitetura pela Universidade de Lusíada, foi bolseiro em Erasmus na Faculdade de Arquitetura Ludovico Quaroni, em Roma. É pós-graduado em Marketing Management pela Porto Business School e atualmente é mestrando em Marketing na Faculdade de Economia do Porto, investigando sobre a temática do marketing, cidades e arquitetura. Trabalhou mais de 3 anos no ateliê do arquiteto Álvaro Leite Cisa Vieira, colaborando em diversos projetos. Atualmente é diretor de projetos e marketing na Multitendas S.A. e desenvolve, a título liberal, vários projetos de habitação, reabilitação, planeamento urbano e instalações temporárias, sendo coordenador geral e coautor do estudo prévio do Centro de Operações e Mobilidade dos Transportes Urbanos de Braga. E o painel encerrará com o Batista da Costa, doutor em Gestão de Empresas, summa cum laude pela Universidade de Sevilha, MBA pelo Instituto Francês de Gestão e engenheiro pela Universidade de Porto. Foi administrador do Porto de Leixões, a maior infraestrutura portuária do norte de Portugal. Foi diretor do Metro do Porto, o maior projeto urbanístico do século XX do norte de Portugal. Coordenou obras públicas no município do Porto, tendo realizado acessibilidades ao Euro 2004 e o Polis. Foi administrador dos transportes urbanos de Braga, a primeira cidade portuguesa a fazer a opção pelo BRT e por autocarros elétricos. É membro do Comitê Estratégico de Interrisco, Sociedade de Capital de Risco e é professor universitário. Apresentados os oradores, passo então agora a palavra ao arquiteto Tomás. Planeamento urbano e novas perspectivas. Espero não estar a ser muito pretencioso neste título. Acho que são algumas perspectivas que eu gostava que fossem mais comuns em Portugal e são ainda novas. Vamos falar sobre elas, mas o desafio é enquadrar isto no tema do Congresso, as comunidades inteligentes e sustentáveis, e também no tema do painel dedicado à regeneração urbana. A minha experiência é muito ligada aos transportes, como o Marcos acabou de apresentar, mas penso que a regeneração urbana será sempre mais bem sucedida se tiver como base e como motor um bom sistema de transportes. Começamos com umas imagens cinzentas para tocar o tema muito abordado hoje em dia das alterações climáticas e coisas que
todos sabemos que a maior parte da população vive nas cidades e esta percentagem vai continuar a crescer. As cidades vão continuar a crescer em termos de população, esperamos que não cresçam em termos de dimensão. E sabemos que a maior percentagem das emissões poluentes é gerada neste ambiente urbano. Um exemplo da Alemanha, mas que é aplicável a outras regiões da Europa, 80% das emissões poluentes são produzidas nas cidades, mas sabemos que de 90 a 2014, na atualidade, a percentagem das emissões poluentes gerada pelos edifícios, digamos, desceu 20%. A indústria conseguiu reduzir a sua percentagem em 35%, mas os transportes, nesse mesmo período, aumentaram 30% das emissões de gases com efeito estufa. Vemos neste gráfico da Comissão Europeia que realmente todos os setores foram descendo em termos da sua responsabilidade nas emissões poluentes nas cidades, mas os transportes foram crescendo, embora nos últimos anos já tenha havido um decréscimo e continuamos muito acima do que eram os valores de 1990. Notamos que isto é causado por um forte investimento na facilidade da circulação automóvel nas cidades. O caso de Braga, que está aqui como imagem de fundo, também cinzenta, é paradigmático disso e evidencia isso, um aumento da capacidade das infraestruturas rodoviárias, mais túneis, mais viadutos, mais parques de estacionamento. A cidade foi crescendo e dispersando-se, reduziu-se a terra produtiva, com isso o solo foi tornando-se mais e mais impermeabilizado, causando inundações, que Braga também tem algum histórico disso. Causaram-se cicatrizes no tecido urbano, estes túneis e estes viadutos causam barreiras à circulação dos peões e também uma consequência grave e notável, os acidentes fatais que ocorrem por causa desse conflito com os peões. O que é que se foi fazendo à circulação do peão na cidade? Foram perdendo área de passeio, de convívio, área essa que foi transferida para a utilização do automóvel. Notamos, é evidente em muitas das cidades de Portugal, a falta de orientação para o peão, dedicada ao peão, falta de sinalética. Notamos alguma sinalética urbana para o veículo automóvel, para encaminhar, e mesmo assim mal e com muitas lacunas, mas em termos de orientação para o peão ou para o ciclista, temos muitas falhas. Os percursos são muitas vezes interrompidos e não acessíveis, há muitas situações de risco, faltam vias cicláveis seguras para utilização diária. Portugal tem vindo a notar um grande investimento em vias cicláveis, mas muitas delas dedicadas ao lazer, e faz falta tornar a bicicleta como um veículo de utilização diária que só precisa, a vontade do utilizador existe, a vontade da população existe, só precisa de vias seguras para deixarmos as nossas crianças irem para a escola de bicicleta ou utilizarem a malha urbana da cidade no dia a dia. Portanto, sabemos que para o futuro é impossível continuar a construir mais estradas, já vai ser difícil manter as que temos e arranjar recursos para manter pontes, viadutos, túneis que temos, portanto não vamos conseguir construir mais, não vamos conseguir continuar a estender as cidades em área, mas vamos ter que albergar a população que vai continuar a crescer. Todos temos o dever e a responsabilidade de contrariar as alterações climáticas, o que é um assunto urgente, e reduzir a dependência no automóvel. Um ponto central nesta minha apresentação é que o urbanismo, o desenho da cidade, não é habitualmente encarado como uma ferramenta para combater as emissões nocivas, e devia ser. Vamos ver à frente. Para o futuro, as cidades precisam de permanecer competitivas, há competição entre cidades para atrair mais residentes, mais turistas, mais negócios, que se traduzem em mais emprego, mas as cidades também precisam de ser mais inclusivas, não deixar nenhuma faixa da população de fora, recebê-las todas e providenciar serviços para todas, melhores condições para as crianças
e providenciar também uma maior autonomia para os séniores, população que está em crescimento. A mobilidade faz parte deste futuro, a mobilidade é fundamental para manter as cidades vivas. Precisamos é que o transporte seja sustentável, que seja feito mais investimento no transporte coletivo, sempre mais sustentável que o transporte individual. Precisa de ser atrativo, confortável e conveniente para atrair os utilizadores habituais do automóvel e, com isso, evitar a proliferação do automóvel. A Comissão Europeia tem uma ambição muito grande até 2050 neste aspecto dos transportes. Pretende reduzir 60% das emissões de carbono causadas pelos transportes. Isto implicará não só uma transferência muito significativa para veículos limpos, que está em curso, como sabem, até 2030 quer reduzir 50% dos veículos com motor convencional e no mesmo prazo o transporte urbano de mercadorias deverá ser feito sem emissões. As autarquias portuguesas têm estado muito esquecidas deste aspecto. Não há ainda soluções muito visíveis quanto à micrologística. E até 2050 pretende também aproximar-se do objetivo ideal de zero fatalidades em termos de acidentes de viação. Sabemos que uma cidade densa, e daí o urbanismo ser uma ferramenta para combater as emissões poluentes e uma ferramenta de sustentabilidade, uma cidade densa representa uma economia viva. Os dados que aqui estão são do INE de 2014 ou 2012, portanto são muito recentes, e que calculou a despesa média dos agregados familiares portugueses em 20 mil euros anuais. E 14,5% desses 20 mil euros são gastos em transportes, tanto na gasolina dos automóveis, nos seguros, na manutenção dos automóveis ou também nos transportes públicos. Mas, de uma maneira geral, 3 mil euros anuais e, portanto, 250 euros por mês. No meu caso, acho que andará no dobro, e o vosso caso, se calhar, também é diferente, mas em média dará um valor de 250 euros por mês que as famílias portuguesas gastam em transportes. Mas é de notar que 85% ou mais desse valor, portanto, mais de 215 euros, não fica na economia local. Vai para impostos, vai para as grandes petrolíferas, vai para as marcas de automóveis, para as seguradoras, não fica na economia local. Portanto, cada agregado familiar, cada cidadão que consigamos transferir do automóvel para o transporte público vai poupar um valor significativo, que às vezes as pessoas não têm noção, mas se fizerem as contas andará neste valor até superior. E, portanto, esse dinheiro vai ficar disponível para o rendimento da família e provavelmente vai ser gasto na economia local. Portanto, uma cidade que tenha muitas pessoas, não sejam só pessoas que vêm trabalhar, pessoas que queiram residir, vai ter mais dinheiro investido na economia local. Precisamos então para um crescimento sustentável de uma cidade densa e também com mistura de usos. Misturar áreas com espaços residenciais, comerciais, empregos e equipamentos. Sabemos do urbanismo da época moderna que funções isoladas obrigam a deslocações em automóvel individual muitas vezes, obrigam a mais trânsito e, portanto, isto não é sustentável e temos que combater isso. O urbanismo tem aqui uma palavra a dizer. O urbanismo é também promover o que se designa internacionalmente por o infill development, portanto, ocupar espaços degradados ou expectantes que ainda existem na cidade. Aqui em Braga, conhecem todos os imensos espaços ao longo da rodovia com indústrias que estão abandonadas ou terrenos que ainda não estão ocupados ou, se calhar, alguns empreendimentos de habitação social que já estão no termo da sua vida útil e, portanto, há muito espaço ainda para fazer crescer a cidade sem estender, portanto, aproveitar as infraestruturas que existem, de águas, de esgotos, telecomunicações, etc., e promover o crescimento dentro da cidade já construída. A regeneração urbana, suportada pelo transporte coletivo, terá muito mais sucesso. As pessoas são atraídas por zonas, todos nós sabemos, zonas bem servidas de transportes. Portanto,
aqui ligamos com o desenvolvimento orientado de transporte, que eu não vou estender nesta apresentação, podíamos fazer um painel só sobre isto, mas todo o desenvolvimento orientado para o transporte é uma maneira de fazer crescer a infraestrutura de transporte público ou mantê-la com investimento privado. Portanto, evitar muito do investimento público no crescimento da infraestrutura de transportes. Este esquema é de Hong Kong, é uma realidade completamente diferente da nossa, em que não há nenhum dinheiro público gasto na infraestrutura de transportes, que é extensa. A empresa de transportes é cotada, parte do capital é cotada na Bolsa e todos os anos há mais de $1.000 milhões de lucro. E, portanto, tem dinheiro para investir em espaços residenciais, comerciais, que vai gerindo, vai alugando, vai vendendo e, portanto, com isso financia a construção da infraestrutura de transportes. À nossa escala podemos fazer coisas diferentes, se calhar não custear completamente a infraestrutura, mas pelo menos ter parte das obras acessórias de inserção urbana do sistema de transportes pagas pelos privados. Há aqui uma série de benefícios que eu não vou voltar a descrever com detalhe, mas sabemos que o investimento em transporte vai, obviamente, melhorar a mobilidade. Essa mobilidade e esse sangue mais facilmente a circular na cidade vai causar uma maior produtividade económica, o que vai gerar recursos para um novo investimento em transportes. É um ciclo virtuoso que se pode criar e, com a ajuda do desenvolvimento orientado para os transportes, podemos beneficiar. Devemos então planear para as pessoas, não planear para o automóvel, mas planear para as pessoas, pensando nas ruas completas, ruas onde cabe toda a gente, onde tenham, onde circulam todas as funções, o automóvel, o transporte público, não esquecer as bicicletas como complemento da circulação pedonal. Tudo isso tem que correr na rua, é uma questão de tomar opções. Desenvolver o placemaking, isto é, um planeamento de espaços públicos pensados em conjunto com a comunidade, que a própria comunidade diga o que é que precisa em cada zona e que seja dona do desenvolvimento desses espaços públicos. Uma cidade pensada para as crianças e para os séniores será sempre mais competitiva, mais sustentável, mais inclusiva. Serão as cidades das curtas distâncias, tudo está a uma curta distância, vivemos e trabalhamos a uma distância muito curta, vamos fazer compras a pé. Essa cidade pensa que tem essa vantagem e consegue evitar o uso do automóvel. Braga não tem sido um exemplo disso. Isto não é uma cidade de curtas distâncias, é uma distância de atravessamento de uma avenida de uns 15, 16 metros. Um peão é obrigado a percorrer uma travessia superior que multiplica por 5 essa distância. É desagradável, é insegura, é desconfortável, apanha chuva, apanha vento. Vai evitar fazer isso. Das duas, uma, ou atravessa correndo o risco de ser atropelado, ou provavelmente vai pegar no carro e desloca-se para o outro lado da avenida, subcarregando o trânsito da cidade. Não estou a dizer nada de novo, pois não? Este também é um exemplo de Braga, onde o carro tem muito mais área que o peão, para percorrer passeios que não são acessíveis com todas as dificuldades. Propositadamente as imagens estão a cinzento para mostrar o que é mau. E mais um exemplo de cicatrizes abertas na cidade, com os túneis e viadutos, também mais um exemplo de Braga. Hoje em dia, Braga está a seguir um caminho diferente, já não constrói mais estas infraestruturas e até está a desenvolver projetos interessantes no redesenho destas avenidas, onde eu participo, também com o arquiteto José Gigante, e que em conjunto estamos a redesenhar 10 km das principais avenidas de Braga, incluindo ciclovias, faixas base, constituindo o primeiro troço do canal BRT que Braga quer implementar, mas ainda não estou autorizado a falar sobre esse projeto, ficará para uma próxima sessão. Vamos passar em revista umas imagens mais coloridas da minha experiência no Metro do Porto, um projeto que tem tido sucesso, já tem 15 anos, penso que conhecem a abrangência, vai desde a Póvoa, no norte, Maia, até ao lado sul do Rio Douro, em Gaia, portanto uma rede com mais de 70 km, mais de 70 estações
estações, portanto, muito abrangente na área metropolitana, com construção em túnel no centro da cidade do Porto, à superfície, mas ainda em canal segregado, já fora do centro do Porto, mas ainda na cidade, ou a intervenção de inserção urbana em espaço rural. O exemplo aqui era em dele, mas fizemos isto em praticamente todas as estações suburbanas, digamos, criando urbanidade nestas zonas mais rurais, construindo novas ruas, parques de estacionamento que permitem uma área de influência mais alargada. Pessoas que vivem a 5, 10 km podem deslocar-se do seu automóvel, deixá-lo aqui e entrar no sistema que os leva diretos ao centro do Porto. O projeto foi premiado várias vezes, pela FAD em Barcelona, pela UITP, o melhor metro ligeiro do mundo, pela Universidade de Harvard, com o prémio Veronica Roots, pela qualidade da intervenção de inserção urbana, e tem impactos que são evidentes no desenvolvimento das áreas de influência e da regeneração urbana, embora, e vou falar um bocadinho sobre isso, com resultados que são diferentes consoante a área de inserção do sistema. Estes dados de impactos positivos do Metro do Porto estão claramente avaliados no livro branco que foi editado pela investigação da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e da Universidade Nova, que realizou um estudo muito extenso em termos de impactos causados pelo metro. E as principais conclusões são o metro nesta altura tinha 6 anos de operação, este estudo devia ser revisto à data de hoje, já com 15 anos, mas nessa altura já os impactos eram significativos em termos de acessibilidade local, regional e metropolitana, uma clara dinamização e valorização urbana, social e económica e das atividades comerciais e turísticas. O turismo crescente que o Porto vem sentindo não está desligado desta existência do metro do Porto. Essa uma melhoria substancial da qualidade do ar devido a uma redução muito significativa, calculada pelo número de pessoas que utilizam o sistema. Portanto, calcula-se que na época seriam 11.000 os automóveis que deixariam de ter circulado na cidade por dia e, portanto, isso equivale a 55.000 toneladas de CO2. Isto eram dados de 2007, 2008 e o metro do Porto foi, a par do estudo de Braga, crescendo em termos de número de utilizadores, portanto esses números serão mais significativos hoje em dia. Ainda uma das conclusões do estudo criou a oportunidade de requalificar o espaço público urbano, reformulando a circulação automóvel e pedonal, melhorando a segurança de circulação. É este estudo que o diz e são os resultados que conseguimos ver tanto em Gaia, como é este caso, em que temos uma avenida que foi completamente redesenhada de fachada a fachada. Gaia era um corredor de caminhonetas poluentes a entrar no Porto e a sair do Porto, consoante a hora de ponta. Hoje em dia é um espaço qualificado, digno, com espaços comerciais vivos, com uma grande procura por edifícios residenciais ou de escritórios, e não é por acaso que o Corte Inglês se instalou junto a uma das estações desse ali a espreitar. A Maia também cresceu muito em volta com muita qualidade em volta do sistema de metro. Matosinhos é a obra de referência, foi a primeira obra de inserção urbana que depois serviu de bitola para os outros municípios. Também muito viva, temos aqui a Senhora da Hora, que era uma freguesia cortada pelo comboio antigamente e que foi unida nas duas margens por uma avenida arborizada, e com essa requalificação, com essa inserção urbana de qualidade, são inúmeros os casos de novos empreendimentos que surgem nas imediações do sistema. Arquitetura de qualidade, preços mais elevados, obviamente, espaços comerciais que estão todos ocupados e também outros exemplos de espaços de emprego, promoção dos edifícios e de novos empreendimentos com a marca do metro associada, novas escolas, uma escola de negócios à esquerda, um colégio de nível bastante elevado do lado direito, portanto, tudo isto à volta do sistema de metro. Mas isto estamos a falar da zona
a norte da circunvalação. A circunvalação faz a fronteira entre o Porto e Matosinhos, que está aqui na parte de baixo da imagem. Para norte houve essa visão do município e muito obrigou a Metro do Porto a requalificar aquele espaço. Houve essa visão do que é que poderia ser aquele espaço. Há ali um hospital privado, há aqui um edifício velho que foi convertido em centro de negócio, portanto, toda uma dinâmica. Mas para sul da circunvalação, a linha é a mesma, a frequência é a mesma, o sistema tem a mesma atratividade, mas não houve esse cuidado de inserção. A linha continua a ser uma trincheira nas traseiras dos armazéns da zona industrial do Porto. O bairro do Luís, um bairro social, que continua isolado. O metro ainda fez alguns novos acessos, travessia por baixo da linha, etc. Mas nestes 15 anos nada apareceu neste lado do Porto. É a zona do Viso, que tem aqui, a zona de Francos, com um terreno encostado à linha de caminho do metro e encostado ao nó de Francos, portanto, francamente bem servido de acessibilidades, e que nada apareceu nestes 15 anos. E eu imagino que uma das principais razões é essa falta de visão e de mostrar aos investidores o que é que pode ser este espaço. Já junto à Casa da Música, esta é a trincheira de entrada da estação Casa da Música, e vemos os mesmos quintais com hortas, ainda pequenas hortas nas traseiras dos edifícios da 5 de Outubro, que é impressionante como é que isto continua a existir na estação mais central do Porto. Mas fomos para a outra ponta, nas traseiras da estação de Campanhã, onde além de ter o metro, temos também o comboio, na rede nacional e rede suburbana. Temos estas traseiras de casas que continuam com terrenos livres por ocupar, estranhamente. Temos este comércio muito tradicional em frente à estação, que continua a existir, e em frente à estação também temos entrada para este conjunto de ilhas. Pode ser muito pitoresco, mas ainda levanta muitas questões de salubridade que importava resolver. Mas como é que não acontece nada, sendo um nó de transportes com tanta importância? Portanto, voltando às tais novas perspectivas, que espero que não sejam muito pretenciosas, eu acho que o planeamento deve ter uma mudança de paradigma nas nossas cidades e considerar o planeamento integrado. Deve ser procurada uma perfeita coordenação entre o planeamento urbanístico e o planeamento dos transportes. São inúmeros os exemplos onde isto não acontece em Portugal, mas não é só em Portugal, também na experiência que tive nos Emirados, esta questão acontecia. Portanto, há uma entidade habitualmente que faz o planeamento da cidade, o planeamento urbanístico, e há uma entidade que opera e planeia os transportes. São poucos, muito poucos, os casos em que há uma boa coordenação entre as entidades e ainda menos os casos em que é tudo feito em conjunto. Planear é, ou devia ser, tomar opções. Portanto, se para construir, se para ocupar uma avenida com uma faixa dedicada ao carro, vamos perder uma faixa de circulação automóvel, isso tem que ser assumido com coragem e criar alternativas para que isso seja possível. Alternativas que são também próprio a melhoria do transporte público, pode tirar essa necessidade de haver tantas faixas dedicadas ao automóvel. É preciso criar essa visão de cidade. O Presidente Ricardo Rio já editou há 2 ou 3 anos a sua visão para a cidade em 2025, uma cidade sustentável, e acho que deve ser continuada esta busca dessa visão para a cidade de Braga. E devemos parar com a modulação do tráfego. A modulação do tráfego tem sido encarada como uma ferramenta-chave para o planeamento urbano. Deve ser uma ferramenta, mas não a principal. Como eu dizia, se a opção é eliminar o trânsito numa rua, que a modulação faça criar alternativas ou que ajude a pensar nas alternativas para que essa decisão seja implementada. Devemos, sim, ouvir os cidadãos, procurar um planeamento participativo, responder às necessidades e expectativas que a população tem. Envolver a população nessas escolhas vai criar um sentimento de pertença e uma maior facilidade de aprovação das medidas que forem impostas. Vai também criar maior confiança nessas decisões e criar
a oportunidade para desafiar alguns conceitos que, se calhar, o planeamento urbanístico está muito agarrado. Não temos tempo para visitar este site, mas procurem depois, algum tempo livre, visitar futurebristol.co.uk e ver a maneira engraçada e interativa com que se pode consultar e envolver a população no planeamento. É um site quase feito em banda desenhada, em que cada opção de planeamento está desenhada como um cartoon e que as pessoas podem de imediato colocar um like, como se fazem no Facebook, ou deixar um comentário e com isso envolver a população. Isso envolve alguns riscos, obviamente, mas temos que assumir. Essa implementação da visão deve, no fundo, integrar e coordenar atividades, deve coordenar stakeholders, deve gerir comunicação, gerir prazo, custo e risco, gerir o âmbito do projeto, gerir qualidade. Agora estou aqui a puxar a brasa à minha sardinha, e isto são tarefas da gestão de projetos. É obrigatório na gestão do futuro sustentável da cidade criar esta filosofia de gestão de projeto. Como criar internamente, se calhar não é fácil, não há capacitação das entidades para fazer isso. Externamente perde-se o know-how que é criado, portanto deve ser uma estrutura mista que envolva o município, os operadores, as autoridades de transporte, as empresas municipais, as várias agências, mas coordenadas com uma equipa técnica dedicada à gestão de projeto, à liderança da gestão de projeto, sempre com a delegação de competências do Presidente, que deve ser o detentor dessa visão, que delega essas atividades da gestão de projeto nessa equipa, e a equipa envolve os cidadãos locais, profundamente conhecedores dos planos e constrangimentos, e também das tradições e cultura da cidade. Não delegar essa liderança do projeto nas agências já existentes, num determinado gabinete. Há sempre aqueles problemas de comunicação ou falta de entendimento entre entidades, portanto, ter uma entidade externa que vai cumprindo pelos prazos, pelos recursos, é sempre benéfico, mas o envolver dos técnicos locais vai permitir que esse conhecimento que é gerado durante o processo fique na cidade. O focar este futuro sustentável e a regeneração da cidade num serviço de transporte público eficiente, fiável e atrativo, complementado com os modos suaves, vai ajudar a implementar esta visão. Devemos procurar capacitar as autoridades locais para o desenvolvimento sustentável e orientá-las no sentido da regeneração urbana apoiada nos transportes, e usar, no fundo, o urbanismo como uma ferramenta eficaz para o combate das emissões nocivas. Está nas mãos de todos, é só seguir o caminho. Uma última nota para fechar: não é preciso inventar nada. A Comissão Europeia editou linhas de orientação em várias línguas, entre as quais o português, que define o que deve ser um plano de mobilidade urbana sustentável. PMUS, não os PAMUs que as autarquias tiveram de fazer em contrarrelógio para conseguir as linhas de financiamento. Os verdadeiros PMUs, ou SUM, como é conhecido lá fora, iniciados por YouTube, em que eu também tive a honra de participar, avaliam a situação da mobilidade, propõem medidas e cenários, envolvem a população, têm por base os planos existentes na cidade, não os rasga, integram, promove a coordenação pelos diversos atores da cidade e, no fundo, desenvolve esse sentimento de pertença de toda a população. E é um processo de melhoria contínua. É editado, são definidos os cenários e aprovados os cenários envolvendo a população, é revisto periodicamente para ver se conseguiram implementar determinadas medidas e vai-se procurando a melhoria contínua ao longo do processo. É tudo. Muito obrigado pela atenção. A senhora arquiteto Pedro Leite para tomar o seu lugar no púlpito e tentar ser um bocadinho mais sério que o arquiteto Tomás.
obrigado por estarem aqui connosco, obrigado também por nos estarem a acompanhar em streaming pelas redes sociais. Espero ser breve na minha apresentação, até porque partilho da opinião de que devíamos trocar a forma deste debate e passar a parte final para o início e o início para o fim destas apresentações. Também tenho que agradecer ao Ofícios pela oportunidade de estar aqui presente, porque para mim é um prazer estar num evento onde se pensa e debate os desafios e o futuro das cidades, principalmente neste painel, a partir do conceito da regeneração urbana. São vários os desafios colocados às cidades, quer agora, quer nas próximas décadas, desde a crescente pressão colocada pelo influxo de pessoas, o aumento da taxa de natalidade nos países emergentes e os fenómenos migratórios, que temos visto agora da Síria, a integração das diferentes culturas, os problemas ambientais e de segurança, as questões sociais como emprego e habitação. Temos visto agora em Braga que é muito difícil encontrar habitação a preços económicos, os desafios económicos provocados pelo desenvolvimento da economia digital, do empreendedorismo e inovação à localização empresarial e das infraestruturas existentes aos recursos naturais, das cidades inteligentes à sustentabilidade. As combinações possíveis para os desafios da cidade são inúmeros e é preciso rendermos a evidência do que o futuro, tanto individual como coletivo, não é muito previsível. O futuro de qualquer cidade não está escrito nem desenhado e é impossível determinar com certeza qual dos cenários possíveis se vão tornar realidade. Uma coisa, no entanto, é certa. As opções que são tomadas hoje vão condicionar e ter impacto no nosso futuro. Sabemos, no entanto, que as cidades já serão e serão ainda mais, nos próximos anos, o grande ator político, económico, social e tecnológico do século XXI, uma vez que o poder estará onde houver grandes concentrações demográficas. Agora, mais do que nunca, as cidades precisam de encontrar maneiras criativas de superar os desafios, de modo a tornarem-se mais resilientes e bem-sucedidas, pelo que se torna imperativo que para a sua subsistência se mudem estratégias económicas, sociais e ambientais. É neste contexto, então, que conceitos como a regeneração urbana ganham importância. Atrevo-me até a dizer que o futuro das cidades depende da sua regeneração, revitalizando espaços que estão pouco utilizados e abandonados e transformando-se em lugares onde as pessoas querem viver, trabalhar e estar. Podia agora falar um bocadinho de alguns exemplos de arquitetura, de como mudaram e regeneraram cidades, como é o caso de Bilbao, em que o Museu do Guggenheim alterou completamente a economia da cidade e revitalizou uma cidade que estava moribunda. Vou falar também de Nova Iorque, em que o Ireland, que era um parque de uma linha ferroviária suspensa, foi transformada num parque pedonal, num sítio onde os espaços verdes são pouco existentes. Vou falar também de Medellín, na Colômbia, que conheceu o urbanismo social, que conseguiu, através de um conjunto de bibliotecas e parques, combater a violência com a inclusão e o desenvolvimento social. O que isto tem tudo em comum, estas cidades, é que todas passaram por processos de regeneração urbana através de intervenções arquitetónicas. E algumas delas que podem ser disruptivas e assim estão melhor preparadas para o futuro. É por isso que eu vos trago também aqui agora um projeto no qual participo, que é o projeto para o PMO, daqui do Plano de Oficinas de Manutenção dos Transportes Urbanos de Braga. Para quem não conhece, nós estamos no quadrado vermelho, aqui neste centro superior direito, e o parque existente e o sítio que é para se regenerar é aquela mancha azul do canto inferior esquerdo. Isto estamos sensivelmente a 15 minutos a pé e a menos de 5 minutos de carro, se não houver trânsito. Por isso estamos mesmo no centro da cidade ou às portas da cidade. A área de intervenção é 26 mil metros quadrados, tem incluída o PMO existente, atualmente existente, e também o bairro social dos Falcões, que está previsto ser demolido. Desculpa.
Apesar do programa que nos foi pedido ser bastante específico e ambicioso, porque partia do princípio que tínhamos que criar um parque que abrigasse 150 autocarros e que fizesse a manutenção de 150 autocarros, assim como também a 1000 bicicletas, que espero que existam no futuro também espalhadas pela cidade. Mas era ambicioso, porque era muito difícil um terreno com diferentes cotas e largo e estreito, ter aquilo tudo incluído. Apesar deste programa também ser simples, isto deu origem a um organigrama bastante complexo, que é aquilo que nós estamos a ver neste momento, em que existia a necessidade do público, da abertura do público, como é que o público entrava, no futuro, edifício corporativo, como é que é feito o acesso dos funcionários e também como é que era feito o acesso dos autocarros, que é a parte principal. Para quem não conhece o atual existente, isto é uma imagem de agora, com poucos dias. E isto é o que se pretende. Da necessidade de termos o plano o PMO todo ao mesmo nível, todo à mesma cota, surgiu a necessidade de enterrar uma parte que fica debaixo da praça, que era para ficar tudo à mesma cota e para não haver os problemas dos autocarros de subirem e descerem, que é aquilo que acontece atualmente com rampas dentro do PMO. A praça será, como todas as outras, aquilo que nós queremos é que seja um coração que parte ao ritmo da vida da cidade e do próprio edifício corporativo. Pretende-se também que seja um espaço onde tudo é possível, um coração cívico que será ativado pelos cidadãos, aberto a qualquer iniciativa pública, desde paradas, concertos a mercados. No fundo, aquilo que se pretende é fomentar a participação cívica também na cidade. Isto é uma imagem atualmente existente do bairro. Isto é aquilo que se pretende que o edifício corporativo seja um edifício horizontal, mais próximo da escala humana, e é curvado, entre aspas, por duas torres, sendo uma delas, a cilíndrica, o centro inteligente da cidade. Isto é uma torre do bairro dos Falcões, entretanto uma já foi demolida, esperemos que as outras sejam demolidas brevemente, o que vai permitir também a inclusão social das pessoas que estão lá e serem transferidas para com habitações mais dignas, com condições mais dignas do que as atualmente existentes. Outra imagem daquilo que se pretende. Os interiores do edifício pretende que seja tipo um grande open space, de modo a ser apropriado por quem lá trabalha e também por quem lá o visita. Esta é a Rua Dr. Felicíssimo Campos, é a única via de acesso com esta direção que vai ser ao centro de emprego do Cabo Braga e é fácil de imaginar que as pessoas, quando passavam por cá antigamente, quando a taxa de desemprego era alta, já chegavam lá deprimidas porque nem passavam por um passeio nem nada. Esta é aquilo que se pretende que seja o futuro da Rua Dr. Felicíssimo Campos. Este é o parque atualmente existente. Será as oficinas. E aqui é onde os autocarros vão ficar abrigados, ao ter-se muito em consideração a eficiência energética do edifício e que o parque seja todo coberto por um conjunto de painéis fotovoltaicos que permita canalizar a energia toda, recolher a energia e canalizar para o edifício todo. Também aquilo que nos foi pedido é que o projeto fosse feito faseadamente, por isso era necessário olhar para todo o terreno e ver como é que era possível. A linha vermelha é o perímetro todo dos 26 mil metros quadrados. Na primeira fase, dessa demolição
do bairro social dos Falcões e dos edifícios que estão abandonados no atual parque municipal, do PMO, que é o antigo antigo matador da cidade. No terceiro gráfico, vemos a necessidade de fazer o desatento daquela área para o PMO ficar todo com a mesma cota. E na quarta fase, ou no quarto slide, conseguimos ver a primeira fase de construção, que é construir as oficinas e demolir enquanto que as atuais existem. Isto permite que uma economia de custos aos transportes urbanos de Braga, que não tem que se transferir para outro local. O quinto é a construção da área de serviço, que depois a sua demolição. O sexto é a construção já de um edifício de apoio às oficinas. O sétimo é a construção de tal praça que permite a tal coesão social e a interação social entre as diferentes pessoas. O edifício tem um conjunto de pátios que favorecendo também outra vez a eficiência energética, favorecendo a ventilação e a iluminação natural. No topo norte da praça existe um espaço verde, até que permite fazer a ligação entre o edifício existente que vai ficar e o novo edifício. As diferentes rotas pedonais de acesso à praça, assim como o acesso dos autocarros, o acesso das viaturas. Pretende-se também que se faça a ligação da ciclovia e a construção sustentável daquilo que também falamos, dos painéis solares. E outra parte importante é também da economia da água. Aquilo que também tivemos sempre em consideração é que a água é muito preciosa e então que devíamos recolher a água das chuvas e águas cinzentas do edifício, de modo a permitir a lavagem dos autocarros, que é algo que gasta bastante água, e assim como para a refrigeração do próprio edifício. Por isso existiram vários objetivos que tivemos sempre em conta, o tornar o projeto mais integrado no quarteirão e no bairro circundante, onde o espaço residencial e o espaço industrial se cruzam e se desenvolvem, criar um edifício funcional e operativo, de modo a potenciar e responder às exigências de um serviço de mobilidade urbana que se pretende mais eficiente e previsível, e que o edifício se imponha como IVA, e que imponha-se como uma referência que possa afetar ou infectar toda a ação envolvente e ser um catalisador para a regeneração de uma parte da cidade que se encontra bastante debilitada, ou que, no mínimo, seja um catalisador para regenerar aquele perímetro todo envolvente. Deixo-vos ficar com um pequeno vídeo do que é que tem que seja, do edifício. Este espaço é um espaço multifuncional, tanto permite abrigar autocarros como permite ser o parque de estacionamento dos funcionários do estudo. O edifício que permite, tem um pé direito suficiente, que permite a entrada de um autocarro dentro do próprio edifício, e agora com os autocarros elétricos não existe o problema de termos autocarros a poluírem o interior do edifício.
Penso que eu devo ter poupado alguns minutos para a intervenção do seguinte e para o debate. Acredito que a arquitetura deve impactar a vida das pessoas e criar cidades mais preparadas para os desafios dos próximos tempos. Porque projetar é enfrentar o futuro. Obrigado. Obrigado por esta apresentação, para conhecer o projeto deste futuro edifício sustentável da cidade de Braga e ambos esperamos que as bicicletas cheguem também para ajudar a essa sustentabilidade. Passo agora a palavra ao professor Batista da Costa. Bom dia. Falarmos sobre mobilidade e urbanismo no caso de Braga. Os traçados da rede de transportes públicos são, em qualquer cidade, uma opção política, porque nas cidades a mobilidade de pessoas, dados e bens é um fator decisivo para a sua competitividade e sustentabilidade. As cidades devem projetar no desenho urbano e na mobilidade soluções que beneficiem a saúde e a segurança dos habitantes. Para melhorar as condições ambientais, é determinante a implantação de um sistema de transportes atrativo que reduza o trânsito, diminuindo as emissões poluentes. Promover os modos ativos e os transportes coletivos é a opção das cidades em todo o mundo e é recomendado pelas instituições internacionais. Em fins de 2013, quando fui convidado a administrar o estudo de transportes urbanos de Braga, a cidade de Braga fixou a meta de duplicar o número de passageiros transportados em transportes coletivos até 2025, objetivo que está em linha com as recomendações da Comissão Europeia. Tratava-se de um enorme desafio, tanto mais que os estudos estavam a perder passageiros há muitos anos, à semelhança dos transportadores públicos rodoviários das outras cidades em Portugal. A conjuntura nacional e internacional era desfavorável. A crise internacional e a intervenção da Troika em Portugal era um constrangimento adicional. Com um historial de 10 anos de declínio do número de passageiros transportados, os tubos estavam com capitais próprios negativos, uma frota envelhecida com 16 anos de vida média e instalações obsoletas. Com resultados líquidos negativos em 2013, financiava-se na banca a 7,5%. Os tubos não tinham ação comercial. A decisão política de manter como empresa municipal acrescentava uma dificuldade, uma vez que a nova legislação obrigava a ter mais de 50% das receitas próprias e 3 anos consecutivos de resultados negativos implicaria a sua dissolução. Em 4 anos, os tubos tornaram-se uma referência no setor porque, até ao fim de 2017, o número de clientes aumentou 14%, não só não aumentou tarifários, como reduziu alguns títulos, as vendas aumentaram 10%, não só
as receitas próprias, as vendas aumentaram 10%, as receitas próprias ascendiu a 60%, passou a ter capitais próprios positivos e a financiar-se na banca a 1,2%. Foi a única empresa de transportes rodoviários urbanos em Portugal a aumentar para 4 anos consecutivos o número de passageiros transportados. Sim, Costume foram a única empresa de transportes rodoviários urbanos de passageiros a aumentar nestes 4 anos o número de passageiros transportados. O ano em curso de 2018, o número de passageiros transportados continua a crescer, vai receber os primeiros dos 31 autocarros elétricos adjudicados à Caetano Bus, tem concluído o estudo prévio do parque de material e oficinas e já tem instalado o IOC da IBM, que visa oferecer internet a bordo, telemetria dos autocarros e sistema de ajuda à exploração, entre outras funcionalidades. Face aos resultados obtidos, é socialmente útil partilhar o processo que levou à sua obtenção. Por forma a garantir resultados positivos e significativos no rendimento da empresa, foi necessário dar início a um processo de reorientação estratégica das atividades da empresa, centrada na mudança da forma como os colaboradores viam o serviço prestado. Adotou-se uma perspectiva a longo prazo que requeriu maior investimento inicial na formação dos colaboradores, dirigentes e das equipes. Ao serviço prestado, a melhoria contínua com mudanças incrementais foi associada à inovação com mudanças radicais. O serviço passou a ser projetado no sentido de conseguir benefícios adicionais e não esperados. O foco passou a estar na obtenção de uma longa e generalizada lealdade dos clientes pela criação de novos níveis de desempenho, surpreendendo-os e resolvendo problemas que os clientes não esperavam que pudessem ser resolvidos. Superada a natural desconfiança inicial por parte dos colaboradores, ficou claro para todos que a empresa passaria a estar focada no serviço ao cliente, na melhoria contínua, no trabalho em equipe, já que garantir a participação de todos era uma necessidade económica no estudo. As decisões teriam de passar a ser tomadas com base em factos e evidências, assim como no estudo de cenários alternativos de atuação. As decisões para operacionalizar esta estratégia foi necessário definir uma nova visão e missão da empresa e a construção de um novo quadro de indicadores. Todo o sistema de gestão foi orientado para lidar com a complexidade da gestão e a liderança orientada para gerir o processo de mudança e inovação. A comunicação interna e externa foi fortemente incrementada, com reuniões de coordenação, sessões de team building, jornal interno, pequenos almoços com e dinamização nas redes sociais. Publicamos 6 suplementos nos jornais regionais, não só sobre a atividade de estudo, mas também sobre os modos suaves, andar a pé e bicicleta, e as tecnologias na cidade, porque depois todos participam na mobilidade. Importa aqui referir que em Braga há 2 jornais diários e 2 rádios,
que foram sempre informados das atividades em curso do estudo, o que muito contribuiu para os resultados aqui apresentados, já que nos permitiram a interação com os clientes e a cidade, mediada por agentes independentes. A nova visão foi anunciada na Semana Europeia da Mobilidade em 2014, num suplemento Praga 2025, uma visão do futuro. Dela destacamos a complementaridade dos diferentes modos de transporte, a prioridade dada aos modos suaves e ao transporte coletivo, assim como a criação de interfaces com o transporte individual nas entradas nascente e poente da cidade. Na zona densa da cidade, onde habitam 100 mil pessoas, anunciava-se a instalação de um sistema regrante de transportes com recurso ao BRT, Bus Rapid Transit, o anel da mobilidade, com uma extensão de 15 km, uma solução tecnológica testada que, em 2015, já tinha 170 instalações em todo o mundo. A inserção urbana do BRT participa na valorização das pré-existências, modernizando a memória coletiva. Também, com recurso a sistemas inteligentes de gestão de tráfego, dá-se prioridade aos modos suaves e ao transporte público. O objetivo é reduzir a poluição, a sinistralidade e melhorar a qualidade de vida dos utilizadores da cidade. O obsoleto Departamento de Manutenção passou a ser de Engenharia de Equipamentos e Manutenção, para além de passar a ser dotado de empilhador, deixou de ser um centro de custos para passar a ser um centro de proveitos ambientais e económicos a curto e a longo prazo. Internamente foram realizadas obras inadiáveis para não chover dentro das instalações, água quente sanitária, eliminação de mau cheiro das casas de banho, criar espaços abertos de trabalho e de refeições. A gestão da manutenção passou a ser assistida por computador, otimizando as atividades de manutenção e gestão de estoques. O aumento da disponibilidade da frota, a redução do consumo de combustível a cada 100 km, a redução da emissão de gases tóxicos e opacos, assim como a diminuição radical das emissões de enxofre e azoto pelo recurso a óleos sintéticos. Os autocarros passaram a apresentar-se lavados, limpos e sem os assentos de passageiros degradados. Aumentámos a subcontratação das áreas em que a oferta do mercado se apresentava competitiva, como foi o caso dos serviços de pintura, chaparia e pneus full service. A médio e longo prazo, a capacidade de fazer opções tecnológicas radicais ficou evidenciada na opção por autocarros elétricos e na elaboração do programa para o parque de material e oficinas. A mudança exige uma visão a longo prazo, alicerçada no conhecimento. Por efeito, fizeram-se protocolos com a Universidade Católica, a Universidade de Minho e o Instituto Politécnico do Cabo e do Ave. Os colaboradores foram incentivados a retomar hábitos de estudo e, como resposta, foram concluídas 9 dissertações de mestrado, iniciados doutoramentos em 3 domínios-chave da atividade da empresa. O conhecimento aplicado ao negócio resultou na certificação de estudo em investigação, desenvolvimento e inovação em apenas 3 meses. A construção do site e aplicativos para dispositivos móveis orientados para os clientes foi uma consequência natural.
As competências adquiridas permitiram ao clube prestar serviços a outras cidades. Como parceiros do FICIS, Fórum Internacional das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis, os TUB tiveram contacto com atores globais e regionais, aportando novas ideias que culminaram em 2017 com a instalação do IOC da IBM na empresa. A gestão das operações é uma das faces mais visíveis da empresa, porque é responsável pelo serviço oferecido aos clientes. Durante 4 anos, para além das sistemáticas pequenas melhorias da oferta, merecem destaque o lançamento de 3 novas linhas que prestam serviço às zonas da cidade onde ele não existia ou era muito deficiente. Depois da linha Ponte Pedrinha-Montelos, foram lançados 2 novos serviços que fizeram uma ruptura com o conceito tradicional de transporte coletivo em Braga. As linhas do Center à Nova Arcada e do Hotel de Lamaçães ao Leclerc, com frequência de 20 minutos, 7 dias por semana. As novas linhas, de inegável sucesso comercial, servem Lamaçães, uma zona de densamente povoada, ligando-a ao centro da cidade, à central de caminhonagem, à estação da CP e percorrem zonas habitacionais até à periferia, onde estão localizados os centros comerciais. A entrada dos autocarros até à porta do hospital foi uma das primeiras ações de grande impacto social. O circuito turístico, em parceria com a Carristur, foi profundamente alterado, usando as zonas pedonais do centro histórico, demonstrando que os transportes públicos podem conviver com os peões, tal como sucede em muitas cidades pelo mundo. A admissão de mulheres motoristas ultrapassou um atraso civilizacional no estudo. Nestes 4 anos, foram admitidos 65 motoristas e reduzida a sinistralidade em mais de 35%. A área comercial sofreu uma profunda reestruturação, com 6 pontos de venda de títulos de transporte, todos localizados na zona central da cidade e com horários de funcionamento inconvenientes, onde eram visíveis as intermináveis filas de clientes para comprar os títulos de transporte, mesmo em condições climatéricas adversas, os horários de funcionamento foram alargados. Foram instalados novos pontos de venda, nomeadamente a central de caminhonagem, por onde passam 7.000 pessoas por dia. E criamos uma rede de vendas com 85 pontos dispersos por todo o concelho e introduzimos o pagamento de passos por multibanco. Foram eliminadas restrições horárias nos passos de estudantes e dos reformados. Foi alargado o tempo de validade dos títulos de transporte e a possibilitar o transbordo, adaptando-se ao percurso dos clientes. A ligação à vida da cidade foi uma constante, sendo a mais apreciada os serviços especiais, com ligação de parques periféricos à cidade, a quando a realização de eventos culturais e desportivos. Estes serviços, realizados na Noite Branca, na Páscoa, São João, no Natal e outras ocasiões festivas, proporcionaram o acesso a todos à cidade e dinamizaram as atividades económicas. Lembrar ainda a formação que realizamos nas escolas a mais de 3.000 jovens por ano, para a preferência na utilização dos modos suaves e dos transportes públicos.
Os TUB também participaram da vida cultural da cidade, decorando os autocarros do programa Arte em Movimento, abandonando progressivamente a publicidade no exterior dos autocarros, que foi substituída por imagens de arte efêmera que surgem regularmente ao longo do ano, que já se tornaram numa referência para além das fronteiras de Braga. Em épocas como o Carnaval, Dia dos Namorados, Páscoa, Enterro da Gata e Natal, os autocarros integram-se, participam e promovem ativamente as celebrações da cidade, revelando a sua genuinidade e cultura. Houve lugar para o marketing olfativo e a disponibilidade do reciclónico, do autocarro de palco, apoiar acontecimentos na cidade. A aposta no transporte não regular para dar resposta a necessidades ocasionais foi bem sucedida, influenciando os resultados operacionais que atingiram 60% de receitas próprias. Até o Primeiro-Ministro e o Presidente da República se tornaram clientes do estudo. Com uma frota obsoleta, era urgente o investimento na sua renovação. Os fundos comunitários do Portugal 2020 tinham cerca de 100 milhões de euros para investimento em frotas com recurso ao POCUR, Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no uso de recursos. Havia, pois, que aguardar a publicação dos avisos para aceder a estes apoios. Enquanto esperávamos os avisos e, como medida mitigadora, decidimos a aquisição de veículos usados. A aquisição de 44 autocarros usados retiraram o stress ao estudo, permitindo-lhe prosseguir a sua missão. O primeiro aviso, para apoio à renovação da frota, encerrou a 17 de março de 2017 com 60 milhões de euros. Dele resultava que só seria apoiada a substituição de autocarros por outros ambientalmente mais sustentáveis e o Estado financiava o diferencial entre um autocarro diesel convencional por outro energeticamente mais eficiente. A este aviso, as empresas apresentaram intenções de investimento de 54 milhões de euros. O projeto apresentado pelo SPUB prevê o investimento numa subfrota que visa o serviço desde a estação da CP e o atravessamento e atravessa o polo do altar da Luz Alumínio até uma interface a norte deste, servindo de forma conveniente os 15 mil utilizadores do campo. Este serviço, que recebeu o apoio público do Presidente da Câmara de Braga e do Reitor, prevê uma frequência de 10 minutos com recurso a autocarros elétricos como forma de eliminar qualquer impacto ambiental negativo. Paralelamente, lançamos um concurso para a aquisição de 31 autocarros elétricos que foram adjudicados à Catano Bus. O primeiro autocarro elétrico chegará em maio. Ou seja, durante 4 anos foram adquiridos 75 autocarros, 31 dos quais elétricos. Estes 31 autocarros elétricos, preparados para o futuro BRT, têm motorização eletrónica da Siemens, sendo dotados de tecnologia da indústria 4.0. Para além dos ganhos ambientais e de saúde, estes autocarros elétricos têm um custo de manutenção de 25% abaixo do custo de um autocarro diesel novo. E o consumo de energia é de 10 euros a cada 100 km, muito abaixo dos 45 por 100 km de um autocarro
diesel. Braga foi a primeira cidade portuguesa a fazer a opção pela tração elétrica nos autocarros urbanos, o que exige uma grande adaptação por parte da manutenção e operações da empresa. Na sequência da aquisição dos autocarros elétricos, celebramos um protocolo com a Siemens, líder mundial em tração elétrica em autocarros urbanos, que visa a concepção de um centro de competência em veículos de tração elétrica e projetos de inovação e investigação e provas de conceito em sistemas inteligentes de gestão da cidade. Também, com a área de inovação da Bosch, estão a ser realizados trabalhos com relevo para o desenvolvimento de sensores incorporados nos autocarros. Os TUB são o laboratório vivo para o desenvolvimento de sensores da Bosch que visam apoiar a condução, o consumo, a segurança e dar informação útil aos clientes. Com um PMO, parque de material e oficinas obsoleto e espaço insuficiente para dar resposta às necessidades futuras, foi adquirido um terreno contíguo às atuais instalações, passando o estudo a dispor de 26 mil metros quadrados, espaço suficiente para o projeto da cidade. O passo seguinte foi de projetar um novo PMO com um programa capaz de dar resposta às necessidades futuras e ter condições para acomodar todas as atividades correlacionadas. Trata-se de um projeto, de um objeto colocado na paisagem que reforça a imagem da cidade, afirmando-se como uma nova centralidade com forte identidade. Batizado como Edifício Raul Mesnier, em honra do construtor do elevador de Bom Jesus do Monte, prevê o alargamento da Rua Felicíssimo Campos e oferece à cidade uma praça com mais de 5 mil metros quadrados. Este edifício, Raul Mesnier, não será um espaço fechado, mas antes uma extensão da praça pública. Ambientalmente exigente, a sua construção prevê a reutilização das águas da chuva para a limpeza dos autocarros e a instalação de 7 mil metros quadrados de painéis fotovoltaicos para a alimentação dos autocarros elétricos. Com inserção urbana delicada, este PMO, que é o Centro de Operações e Mobilidade, tem capacidade para a logística de 150 autocarros, bike sharing, gestão de estacionamento dos carros na cidade, autoridade de transportes e polícia afeta à mobilidade. Nele será instalado o Centro de Gestão de Rede de Redes, que corresponde ao cérebro da cidade digital, investimento determinante para o sucesso de uma Smart City. Os TUB, Transportes Urbanos de Braga, que percorrem todo o concelho e são grandes utilizadores de várias tecnologias nas suas operações do cotidiano, foram incumbidos de integrar as tecnologias de informação e comunicação no universo municipal e na cidade. Para tal, foi realizado o levantamento e diagnóstico das infraestruturas tecnológicas presentes na cidade, dos projetos em curso e o modo de centralizar a informação gerada pela cidade. Este centro receberá todos os dados de sensores e redes e, através da ferramenta de inteligência artificial, colocará à disposição dos serviços públicos, investidores e utilizadores da cidade informação útil para as suas tomadas de decisão, contribuindo para a competitividade e qualidade de vida dos seus cidadãos.
o IOC, da IBM, e com ele podemos gerir os ambientes complexos da cidade. O IOC é um sistema de sistemas que não visa substituir qualquer infraestrutura física que realize a obtenção de dados ou que simplesmente as possua, mas sim extrair destes dados, agregá-los, disponibilizá-los e otimizar as operações. Os TUB testaram diversos casos de uso que visavam criar valor, ajudar a gestão a agilizar diversos processos internos, internet a bordo, telemetria e sistemas de ajuda à exploração. Braga dispõe de uma ferramenta que possibilita a crescente integração e tratamento de informação da cidade, que, para além da mobilidade, pode integrar o ambiente, a iluminação, semaforização, serviços, comércio, cultura, desporto, equipamentos, etc. Este manancial de informação, depois de tratado, estará também disponível em plataformas móveis. O desenvolvimento dos projetos foi sendo amplamente divulgado, nomeadamente em suplementos publicados em jornais regionais. Importa aqui fazer uma reflexão sobre o futuro da cidade quanto ao urbanismo e mobilidade. Braga foi a primeira cidade do país que se propôs instalar um sistema de BRT e fazer a opção pela tração elétrica. Os TUB, Transportes Urbanos de Braga, cumpriram a sua missão. No entanto, e porque a mobilidade dos transportes públicos dependem da política traçada pelo município na área do urbanismo, interessa que o desenho da cidade não acompanhou as suas necessidades, obstaculizando, por vezes, os projetos anunciados. Lamento que nestes 4 anos a autarquia não desse prioridade aos transportes coletivos, nem aos modos suaves, pois não atendeu a necessidades evidentes antes, pelo contrário. Pergunto: porquê é que o município não cria corredores de bus? Porque não dá prioridade semafórica aos transportes públicos. Não dá traçados elegíveis para os transportes públicos. Continua a não permitir os duplos sentidos nos traçados de transportes públicos. Quem do Tribunal se desloca para a Arcada, tendo que atravessar a rodovia dos obstáculos, regressa pela rua 25 de Abril. Quem vai vindo pela 31 de Janeiro em direção à Arcada, regressa pela Avenida da Liberdade. Continuo a perguntar: porquê é que o município retira autocarros de traçados estratégicos para a cidade e para os cidadãos? Porque abandona a construção de um sistema regrante de transportes coletivos? Porque nada faz para construir park and drive na periferia da entrada da cidade? Porque tem vindo a falar de 6 em vez dos 31 autocarros elétricos previstos, pondo em causa a opção pela tração elétrica numa cidade com níveis de poluição insustentáveis. Darei alguns exemplos de alternativas a esta política.
duplo sentido para transportes coletivos na Rua dos Biscainhos. Esta pequena alteração teria um impacto significativo na comodidade do transporte público, com redução do tempo de viagem do centro à estação da CP. Travessia da Avenida Júlio Fragata, unindo de nível a Rua D. Pedro V e a Rua Nova de Santa Cruz. É uma evidência económica e social, cujo projeto está feito e é de rápida execução, com recurso à semaforização inteligente. Atravessamento do campus da Universidade do Minho em Igualdade. Prestaria serviço a 15.000 pessoas com redução da pressão viária. Para a sua concretização, bastaria a Câmara Municipal construir uma servidão de uso. A inexplicável e a recente repavimentação da Rua Nova de Santa Cruz retiraram os autocarros desta rua com impacto direto sobre 400.000 deslocações por ano. Esta obra desarticula a ligação da Universidade à cidade, para além de ser um exemplo de desrespeito pela memória do sítio, entre outros fatores. A negligência da recente construção da passagem de peões na Rua de Cais. O peão circula de costas para o sentido de marcha dos veículos, com iminente efeito na sinistralidade. A curto prazo serão evidentes os custos, caso persistam as opções políticas em curso. A Agência Portuguesa para o Ambiente registra em 2016, na sua estação da Avenida Frei Bartolomeu dos Mártires, onde não passa qualquer autocarro de estudo, níveis de poluentes muito acima, 55 microgramas por metro cúbico, muito acima do valor limite, que é de 40. Ignorando que a cidade de Braga é a mais poluída do país depois de Lisboa e Porto, a médio e a longo prazo, Braga e os seus habitantes vão pagar caro com os erros que estão a ser cometidos por uma política que persiste em ignorar a urgência da utilização de transportes públicos e modos suaves. Pode-se dizer que as opções tomadas dos projetos em curso e onde se vai buscar o dinheiro para estas coisas. Os interfaces da periferia da cidade podem ser realizados e executados numa abordagem TOD, Transit Oriented Development, com recurso a investimento privado. O financiamento dos autocarros elétricos será 50% a fundo perdido e os outros 50% a menos de 1,2%. E o financiamento do parque de material de oficinas será financiado a menos de 0,5%. Obrigado. Muito obrigado por mais uma apresentação, que deixa muitas questões no ar e, embora estejamos um bocadinho em cima da hora, acho que ainda temos a oportunidade de permitir ao público uma participação, caso o entenda fazer. Nós, na aplicação, hoje não temos tímidos, portanto, na aplicação não temos qualquer tipo de questão. Não sei se alguém quer tomar a palavra e questionar algum dos oradores. Nenhuma questão?
Resta-me então agradecer por esta participação, agradecer também ao Ofícios pelo convite, dar os parabéns à organização por este tema cada vez mais pertinente, especialmente quando temos cidades cada vez mais poluídas, com cada vez mais sinistralidade e o futuro é já aí e temos muito trabalho pela frente. Muito obrigado. Passo agora a palavra à doutora Cristina para nos dar nota dos